queridos amigos e companheiros, em especial as mulheres que hoje estão aqui em grande maioria, e uma saudação também muito especial para todos os aveirenses. Foi na região de Aveiro que eu vivi as praias da minha infância, um dos melhores tempos da minha vida. O nosso encontro nesta sala não é um mero ritual partidário. É, em primeiro lugar, a celebração da política, no que a política tem de criador, de transformador. É mais do que um dever partidário e um ritual de militância. É o exercício de um dever moral que nos chama num tempo de encruzilhada coletiva, que temos que assumir sem ficar no conforto das nossas casas. Temos que vir ao centro da cidade, ao centro da sociedade e nos nossos espaços vitais contagiar. Este dever moral qualificado, que está por natureza no exercício da política, assume uma especial relevância no percurso do nosso destino coletivo. Num tempo difícil, em que o futuro não é certo, num mundo em mudança, o que se nos exige é aquela coragem e aquela energia que muitos dos que aqui estamos percorremos quando há muito tempo saltámos para a rua no verão de 75, quando construímos a democracia política e a democracia económica e quando, com a nossa ação e as nossas ideias, rasgamos o horizonte da Europa. Essa é a história de que nós nos orgulhamos. Essa é a história que nós fizemos. E a nossa presença aqui é a persistência em continuarmos a ser os verdadeiros fazedores da nossa história coletiva. Nada mais adequado do que um jantar, um almoço em que se sentam tantas mulheres, porque o tema da felicidade é connatural a elas mesmas. E o que é a política senão a construção da felicidade coletiva? Mas há uma diferença entre a felicidade coletiva e a felicidade individual. A felicidade coletiva dá ao colo as condições da liberdade, as condições da dignidade, para que cada um de nós escolha as suas formas de vida, faça as suas opções individuais, consiga usar com êxito a sua dignidade e a sua liberdade. Mas a felicidade coletiva, aquela que a política constrói diretamente, que tem concretização nas escolas, na educação, na proteção social, na proteção especial dos mais frágeis, essa felicidade coletiva não pode ser uma felicidade libertina, não pode ser uma felicidade à deriva, tem que ser uma felicidade assente na responsabilidade. E é essa responsabilidade que a coligação exerceu durante 4 anos e meio. Uma responsabilidade dura, que nas condições difíceis que vivemos foi ela mesma uma forma suprema de coragem. Queria dizer-vos, caros companheiros e caros amigos, que a mensagem que hoje construímos não se dirige apenas às nossas fileiras, não se dirige apenas àqueles que pensam, lutam e sonham como nós, àqueles que partilham a nossa visão do mundo. A nossa mensagem traz aqui o historial da nossa vida de cada dia, de decidir em decisão dura e sofrida, numa partilha contagiante com o povo português que seguiu esta fase difícil dos nossos dias e que a compreendeu e que hoje está à espera de ter asas para voar. E eu queria dizer-vos que é nesse contexto que nós temos que nos olhar. É nesse contexto que nós temos que enquadrar aquilo que é a nossa tarefa. A felicidade coletiva que nós temos que construir como agentes da política exige mais
aos atores da política do que aos comentadores da política. Há uma grande diferença entre ser fazedor da política e ser comentador da política. Ser fazedor da política é ser humilde com a realidade, é olhar a realidade como ela é ter os pés assentes na terra. E eu devo dizer, numa perspectiva quase particular, que hoje me senti impelida a estar aqui, porque me era moralmente devido o testemunho que eu vivia em público e em privado, com a coragem do Primeiro-Ministro, que nunca vacilou, em condições de dureza. E por isso eu vos digo, caros militantes e caros simpatizantes, que a mensagem de hoje nos transcende, vai muito para além de nós. É dirigida àqueles que, não partilhando os nossos espaços partidários, são capazes de ver claramente visto e conseguem olhar o filme por dentro e perceber o nosso esforço e perceber algo mais. Este caminho foi difícil, mas não há dúvida, foi o único. E foi preciso coragem em assumir que este caminho era único e levá-lo connosco e carregá-lo connosco e ter a inelutabilidade da razão dentro de cada ação, de cada dia. Era o único caminho. Mas para que... Eu queria também lembrar uma verdade evidente, porque as verdades evidentes são às vezes esquecidas. E as evidências, ao contrário do que diz a lógica, também têm que ser demonstradas. Em tempo de campanha, a verdade deve vir para cima da mesa. E nós construímos os alicerces nesta legislatura, daquilo que pode ser uma ação redentora da próxima legislatura. Nós que criámos com esta legislatura as asas necessárias para uma ação transformadora e redentora na próxima legislatura. Deixámos já bem claro o esplendor do futuro em muitas das nossas ações. Isso não pode ser esquecido, muito menos pode ser sonegado. Eu daria 1 ou 2 exemplos de como o futuro esteve sempre no nosso olhar e na nossa inquietação no tempo das medidas difíceis. Lembro-me quando o nosso Primeiro-Ministro, presidente do PSD, proferiu em Florença um discurso criador, propondo à Europa, com a experiência dolorosa do seu governo, medidas que vinham superar as suas incoerências, que propunham um sistema social coerente na Europa, que propunham um sistema de convergência financeira mais coerente e mais conseguido na Europa. Um governo que disse, doeu a sério, mas nós temos aqui ideias que construímos na própria dor. Sabemos como a Europa tem que progredir, como tem que melhorar. Era bom, Sr. Presidente do PSD, Sr. Presidente do CDS-PP, que a Carta de Florença pairasse sobre esta campanha. Ela traz-nos a Europa moderna, aquela que nós descobrimos porque sofremos as fissuras de alguns pontos da sua inconsistência, mas que a desejamos mais forte, mais verdadeira, mais humana. E trouxemos um contributo fundamentado, um contributo especioso, um contributo de pormenor, em que nos vários planos da vida das pessoas propusemos à Europa que melhorasse a sua arquitetura. Os nossos alicerces viram sempre o sol, tiveram sempre um horizonte, tiveram sempre um espaço que olhou para a frente. E nós construímos as nossas propostas neste tempo difícil em que tudo nos era limitado e em que tudo nos era gritado. Eu sou testemunha, devo dizer-vos, foi tão difícil, mas valeu a pena. Também sou testemunha de, há uns meses, ter o Primeiro-Ministro no Parlamento. E eu tenho que fazer aqui uma declaração, naturalmente, que é devida. Estou a falar como militante do PSD, estamos em tempo de campanha, já não tenho deveres propriamente oficiais no Parlamento.
mas eu recordo quando o Sr. Primeiro-Ministro falou no Parlamento diante de mais de 40 presidentes dos Parlamentos da União Europeia e dos Parlamentos da Bacia do Mediterrâneo e jurou perante todos que ele seria o primeiro mensageiro no Conselho Europeu da mensagem que nós construímos, indo às bases reais, às causas da grande questão, do grande sofrimento humano em que se tem cifrado as migrações, o refúgio da fome e o refúgio da guerra. Ele esteve ali como o primeiro mensageiro. Antes de eu entregar o documento às instituições europeias, chegou lá pelo nosso Primeiro-Ministro. Não nos digam, caros amigos e caras amigas, que o futuro não esteve na nossa mente, na nossa alma e ao nosso alcance. O sentido da realidade, a escolha em sacrifício, a procura de uma solução num caminho muito estreito, foi aquilo que nos guiou a todos os dias. E se podemos sintetizar o nosso estado de alma ao longo deste percurso, no fim deste percurso, ele só pode ser o de uma imensa alegria. Não há maior alegria para um ser humano do que o de cuidar da felicidade dos outros, de tentar que o destino coletivo irradie em cada um as maiores possibilidades de realização da existência humana. E foi isso que nos orientou, foi isso que nos guiou, muito para além das bandeiras partidárias. E sobre isso, permitam-me, tenho uma oportunidade que não poderia deixar passar. Eu quero agradecer ao PSD e ao CDS o modo como respeitaram durante todos estes 4 anos e meio a minha liberdade como Presidente da Assembleia da República. Devo dizer-vos que foi nos momentos em que mais me afastei de vós que tive mais orgulho em vós. Foi nos momentos em que vi o respeito que tiveram pelas minhas decisões, mesmo quando elas não vos favoreciam. Foi aí que eu senti orgulho de pertencer a esta coligação, de vir dela e de ter feito todo o meu percurso nela. E agora que chegamos aqui, neste momento em que temos que dar o lugar aos líderes da nossa coligação, deixem-me dizer que mesmo que eu não vestisse uma camisola partidária, que trago há muito como algo que faz uma parte importante da minha existência, eu sentiria o impulso de estar aqui. É muito importante combater a indiferença. A indiferença é a atitude menos moral de um ser humano. E estar aqui, sentindo o caminho seguro, porque nós construiremos as soluções inovadoras. Os partidos têm aqui um espaço adequado para exercer essa luta. E o que nós vamos fazer durante estes dias, na reflexão que fazemos e que suscitamos naqueles que nos rodeiam, é o puro exercício da moral humana, de saber estar com o outro e escolher o caminho certo sem egoísmos, sobre uma racionalidade fundamental para fazer valer o sentido da nossa existência. Por isso, a política tem hoje aqui também a sua celebração, porque a política dá-nos uma oportunidade alargada de intervir na vida de todos os que nos rodeiam, de mudar o mundo, de dar sentido à nossa existência como seres no mundo. E é essa partilha que a política nos favorece, que nos põe mais à mão, que nós temos que exercer de um modo intenso durante estes dias. Sentir que o dia do voto é um dia de dever moral tão importante como os deveres morais que aprendemos na nossa casa, que aprendemos na nossa escola. É preciso sentir que não estamos sós, que temos uma responsabilidade que vai para além de nós e ter uma percepção feliz de que essa é mesmo a felicidade. Muito obrigada a todos e muito bom almoço.